Este é um evento organizado pela FUNPRESP-JUDE, em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas e com o apoio da Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal, ASTRIF, que faz parte da programação da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, em comemoração ao Dia das Mães. A Semana ENEF é uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira, CONEF, para promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Diversas ações educacionais serão realizadas nesta 5ª edição da semana, que está ocorrendo desde segunda-feira, dia 14, e vai até o dia 20 de maio em todo o Brasil. Este será o 2º ano consecutivo que a FUNPRESP-JUDE contribuirá com ações. A Semana ENEF tem como objetivo disseminar a importância da educação financeira e previdenciária, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania. A FUNPRESP-JUDE realizará a palestra educativa Mamãe, prepare seu filho para o futuro, e não o futuro para o seu filho, com um membro do Comitê de Investimentos da Fundação, o educador financeiro Eduardo Coelho. E também lançaremos a 2ª edição da revista em quadrinhos Jude e Max, uma publicação destinada ao público infantil, que foi entregue para todos vocês em comemoração ao Dia das Mães, no evento que está sendo realizado aqui hoje, no STF, e amanhã no MPDFT. Convidamos o doutor Edmilson Edino das Chagas, diretor de Seguridade da FUNPRESP-JUDE, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para abrir esse evento e também para... Vocês estão com a sua revistinha e deram uma olhadinha nela. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 5, eles são apaixonados. Quando eles falam, Edmilson, quando... Papai quer dizer Edmilson? Quem é que chama? Papai, quando vai ser a próxima edição? E eles ficaram apaixonados com o Max, até porque lá em casa tem uma casinha de cachorro e falta o cachorro, né? Então, eles ficam... Eu comprei a casa já com a casinha de cachorro, a gente morava em apartamento, e todo dia eles querem um Max, já falou, tem até o nome do cachorro, por favor, um cachorro. Então, só para dizer que nós estamos lançando esse 2º exemplar da nossa revistinha aqui hoje. É uma satisfação, espero que os filhos e filhas apreciem bastante. Caso queiram mais alguma, nós temos algumas outras aqui. Lá em casa, por exemplo, se eu levar só uma, é briga na certa. Então, eu precisei levar 2, então fiquem à vontade. Uma outra coisa que, aproveitando a oportunidade, dizer que ontem a Fundação completou 10.000 participantes, um número que nós estávamos, principalmente eu, aguardando ansiosamente esse dia. Então, nós já temos 10.000. Desse número, nós temos membros, magistrados, ministros, analistas, técnicos, participantes patrocinados, participantes vinculados, muitas migrações. Então, é bastante importante nós observarmos que a Fundação está tendo um crescimento não só com relação ao nosso número de participantes, como nós estamos dando um retorno adequado de rentabilidade, estamos reduzindo despesa, nós estamos fazendo uma fundação que vai cumprir o objetivo de trazer para os nossos colegas um benefício de aposentadoria adequado no futuro. Então, convido a todos a conhecerem um pouco mais da Fundação. Estamos à disposição para atendê-los lá na Fundação quando precisarem, tá bom? Então, que todos tenham um bom evento. Obrigado. Convidamos o senhor Cícero Rodrigues de Oliveira Gomes, secretário de Gestão de Pessoas, para fazer uso da palavra. Boa tarde às mamães, às quase mães aqui. Cadê a Rafa? Muito bom, Secretaria de Gestão de Pessoas bem representada aí. Falou em gestação, é com a gente. Boa tarde, Edmilson Edino, boa tarde, Eduardo Coelho, Paola. É um prazer recebê-los aqui, as mães e vocês, o Eduardo, que se prontificou a falar sobre esse tema tão interessante nessa tarde. É importante, eu fiquei feliz quando a Paola começou a conversar sobre esse assunto, porque eu entendo que o melhor momento de falarmos de educação financeira é justamente quando criança. E as mães têm um papel importante na formação da cultura
de educação financeira na nossa sociedade. A partir do momento que a criança vê a gente comprando alguma coisa para ela, você dando dinheiro e recebendo o objeto, ela passa a ter noção do que é dinheiro, de que é preciso do dinheiro para comprar as coisas. E isso deve ser trabalhado na criança desde pequenininho, né? E a mãe tem esse papel importante de trabalhar na educação dos filhos desde pequeno. Interessante também que a gente que é servidor público tem aquela cultura antiga de achar que os pais são segurador universal. Isso está passando. O maior patrimônio que a gente pode deixar para os nossos filhos é educação, é informação. Eu vim de família humilde e acho que o que eu construí na minha vida foi com estudo, com educação, já no serviço público. Sei que muitos aqui são assim, mas mesmo aqueles que vieram de famílias ricas, para confirmar o que eu falo, um dos homens mais ricos do Brasil até pouco tempo, bem famoso, acabou ficando famoso recentemente por ser preso, estar quebrado e ter colocado muita gente na miséria. Então, o patrimônio físico é algo muito passageiro. Trabalhem, invistam na informação, que o melhor patrimônio que a gente deixa para os nossos filhos é educação, é informação. O restante, você pode deixar muito patrimônio, bens para os seus filhos, com pouco tempo eles podem não ter mais isso disponível. E, sobretudo, por que tratar com as mães? Porque eu entendo, e aí faz parte da minha formação positivista, que as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqui por comparecer. Bom evento. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Cícero Gomes e convidamos o palestrante, senhor Eduardo Coelho, que é professor de Finanças Pessoais e de Investimentos, turismólogo com MBA em Gestão Financeira pela ESAD, pós-graduando em Administração na Fundação Getúlio Vargas, autor de 2 livros de educação financeira para as crianças, O Lobo Milionário e os 3 Porquinhos e Plano Infalível para comprar um videogame, para iniciar a palestra. Muito obrigado. Palestrar sobre educação financeira é uma paixão. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. E depois que eu comecei a trabalhar com meu filho o mais velho tem 9 anos, com 6 anos a gente começou a trabalhar essa questão da educação financeira. A partir do primeiro momento em que ele aprendeu a ler, é o momento ideal para trabalhar a educação financeira. E a gente vai falar sobre isso hoje, principalmente sobre um instrumento que é de suma importância para ajudar na educação financeira, que é a mesada. Eu acredito aqui que vocês já assistiram palestras de educação financeira para os adultos, né? Então, essa palestra é para o adulto, voltado para a criança. Então, o objetivo principal é ajudar a vocês a ajudarem as crianças a cuidar do dinheirinho, desde cedo, desde os 6 anos de idade, 5 anos. Tem uns que aprendem a ler até mais cedo, né? Como eu disse, essa minha paixão não é coisa recente, né? Eu comecei a trabalhar em banco em 1990. Eu tinha 14 anos de idade, 14 para 15. Trabalhei no Sudameris, no BRB, na DTVM. Aqui foi uma experiência fantástica, que aqui eu aprendi muito sobre investimentos. E aí, aqui a gente tira uma certificação para saber se realmente você sabe o que está falando. Não é isso, Edmilson? Essa certificação CPA 20, para a gente poder conversar sobre investimento com as pessoas. Hoje, vocês que vão ao banco para conversar com um gerente do banco para falar sobre investimentos, o gerente tem que ter uma certificação, a mínima lá é CPA 10. Depois ainda passei pelo Banco do Brasil, aí aqui em 2016 foi onde começou a minha trajetória com as crianças. Com os adultos, a minha primeira palestra foi em 2009, mas com as crianças foi em 2016, quando eu escrevi o livro O Lobo Milionário e os 3 Porquinhos.
Vou contar como é que foi essa história de escrever esse livro. Eu já trabalhava com ele esses ensinamentos, né, da educação financeira. E aí, na época, eu dividia a mesadinha dele em 2 partes apenas. Era uma parte para ele gastar com as coisas do dia a dia, uma figurinha, um lanche, as coisas do dia a dia. E a outra parte, a gente falou assim, ó, essa segunda parte aqui é para o seu futuro. Eu estava tentando ensinar para ele desde cedo, para que ele não cometesse os mesmos erros de nós adultos. Muitos adultos estão numa situação não muito boa. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma estatística aqui de endividamento da população brasileira. E aí o seguinte, ele queria comprar um patins. E a gente fez a pesquisa do preço, tal, R$180 para comprar o patins. Ok. Vamos juntando dinheirinho. 2 porquinhos. E aí, num determinado dia, a minha esposa chega e fala assim, ó, o Raul já tem os R$180. Aí eu, já tenho os R$180? Da onde? Não, eu peguei o dinheiro dos cofrinhos. Não, peraí, você juntou os dois cofrinhos? Juntei. Não é para juntar, um é para ele gastar agora, o outro é para o futuro. Aí ela falou assim, tá, mas se é para gastar agora com as coisas do dia a dia e o outro é para o futuro, e o dinheiro para comprar o patins? Aí eu, é mesmo, né? Então tinha que ter 3 cofrinhos, né? Um para as coisas do dia a dia, que são as coisas de curto prazo, o outro para essas coisas mais caras, patins, o skate, e por aí vai. E o terceiro lá para os investimentos, que aí sim é para o futuro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei assim, ele tem que ter 3 porquinhos, né? 3 porquinhos. E nesse momento que a minha esposa falou isso, né? E eu estava acompanhando ali um exercício do colégio. E aí era um livrinho, aí eu lembrei do livro do Lobo Mau, né? E eu não gosto muito desses clássicos antigos que tem muita coisa nebulosa ali, uma coisa sinistra, né? E aí eu decidi fazer uma versão da história do Lobo Mau, só que trazendo para a educação financeira. E aí nasceu o Lobo Milionário e os 3 Porquinhos, que agora está na 3ª edição, na editora Mais Ativos. Estou muito satisfeito com ele. Depois, em 2017, eu escrevi um plano infalível para comprar um videogame. Esse aqui eu escrevi com um colega que também é educador financeiro, que ele mora lá em Vitória. Ele viu o meu livro e falou assim, não, você escreve um livro para mim sobre uma história que eu fiz com meu filho? Aí eu falei assim, por que você não escreve? Não, mas você que tem a manha aí de fazer palavras legais com as crianças. Foi surgindo. Então, vou fazer o seguinte, toda quarta-feira a gente troca os arquivos e a gente escreve junto, ok? Ok. E aí nasceu o Plano Infalível, que daqui a uns 2 meses, 3 meses, a gente vai para a 2ª edição. Em 2017, aí eu fui convidado aí para fazer parte do Comitê de Risco e Investimentos da FUNPRESP. Previdência é algo fantástico e por eu ter esse conhecimento de investimentos, eu estou fazendo lá um trabalho, é um trabalho voluntário, mas porque eu me preocupo com o meu dinheiro lá no futuro. Então, vocês já assistiram palestras aqui da FUNPRESP, né? Direcionada, né? Vamos lá. Algumas ilustrações aqui são do livro, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é o conteúdo. Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos professores na educação financeira? Muitas escolas hoje já estão adotando a educação financeira. Mas muitas vezes é apenas um livro que aí eles colocam para a criança ler ou responder, né? Algumas perguntas. E nós, mamães, qual é o papel de vocês? Tem que acompanhar. Com exercícios práticos. Então, se a escola disponibilizou um livro,
Não é só o livro que é para ser trabalhado. É para ser trabalhado no dia a dia. Principalmente para evitar o consumismo. Olha só que interessante. Pesquisas científicas no mundo inteiro mostram que, até os 12 anos de idade, a criança não consegue analisar criticamente os apelos publicitários. Quem tem aqui canal de Discovery Kids, entre uma propaganda e outra, você sabe, entre uma parte e outra do desenho, quantas propagandas aparecem ali? Vocês já contaram? 9, 10, 11, né? 12 a 14, olha só. 14 propagandas no intervalo. E aí a criança, ela só quer. Eu quero. Vocês já ouviram isso? Cada propaganda ela faz, eu quero. Uma vez eu acompanhando meu filho, e ele passou uma propaganda dele, eu quero. Passou a outra, eu quero. Passou a terceira, eu quero. E eu, caramba, ele quer tudo. Ó, ela que está em momento de desenvolvimento, acaba absorvendo os desvalores passados pela publicidade e acreditando que os bens materiais são absolutamente imprescindíveis para ela se reconhecer como alguém. E é aqui que mora o perigo. Porque se ela não tem aquele brinquedo, se ela não tem aquele produto, se ela não tem aquele celular, ela acha que está excluída do mundo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão dos valores. O que é mais importante? Né? Festinha de aniversário. Está chegando o convidado. Cadê meu presente? Tem crianças que já perguntam. E aí, o que a gente tem que fazer? Raulzito, se o Fernandinho não tiver dinheiro para comprar um presente, você vai querer ele mesmo assim na sua festa? Para brincar com você? Ou não é para ele vir? O que é mais importante? O presente ou a criança estar presente comemorando com você? Hoje, nós adultos fazemos isso. Às vezes, a gente deixa de ir a algum aniversário porque a gente está sem dinheiro para comprar o presente. Aí não quer ir lá passar vergonha. Mas a pessoa que te convidou, ela está esperando o quê? A sua presença. É o mais importante. Hábitos de consumo e de vida se formam na infância e refletem os nossos valores. Foi o que foi dito agora há pouco. Quais os valores que devemos passar? Aí vem aqui, ó, essa estatística aqui. A Confederação Nacional do Comércio, todo mês, ela faz essa pesquisa com 18 mil consumidores. Não é uma amostra simples, não. É muita gente. E aqui está, ó, 60% das famílias estão endividadas. Tira 10, tira 6, endividado. 25% estão com dívidas em atraso. E a média do atraso é isso aqui, ó, 63 dias. Além de estar atrasado, está atrasado 2 meses. 10% afirmaram não ter como pagar as dívidas. Entraram numa situação tão ruim que foi criando ali uma bola de neve e chegou um momento que ela falou assim, não tenho como, não vou pagar. É calote mesmo. E aí aqui, ó, 20%, 19,9%, tem mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. Então, se eu sou servidor do STF, eu ganho 10 mil reais. Se eu estou nessa situação aqui, isso quer dizer que eu estou ganhando apenas 5 mil. Porque 5 mil é só para pagar dívidas. Então, eu estou sobrevivendo com 5 mil. E aí, quando eu falo em alguns cursos sobre investimentos, que a gente fala assim, qual é o ideal para a gente investir, o percentual de salário? Aí eu falo, ó, de 30% a 50% do seu salário. Como assim 50%? Tem um monte de gente que está vivendo com 50% do salário. Então, 30%
é um valor ideal para você investir todo mês do seu salário. E aí você vai diversificando. Uma parte vai para a Previdência, uma parte vai para Tesouro Direto, uma parte pode ser para renda variável, dependendo da aversão ao risco, né, que cada um tem. Mas você diversifica e aí você pode viver tranquilamente. Mesada. Como eu disse, é um instrumento de educação financeira na infância. A partir do momento em que a criança aprendeu a ler, ela já consegue identificar ali um preço numa gôndola, no supermercado, a gente já pode trabalhar essa questão da educação financeira com as crianças, utilizando a mesada. E aí nós temos 3 tipos, né, que a gente fala periodicidade. A mesada é o termo utilizado mais comumente, né? Mas a gente separa por semanada, crianças de 6 a 8 anos. Por que semanada? Toda semana dá um dinheirinho. É porque o tempo da criança é muito diferente do nosso, adulto. Uma semana para ela é como se fosse 2 meses para a gente, mais ou menos. Demora muito a passar. E aí vem a quinzenada, e aí de 9 a 11 anos, e a mesada a partir dos 12 anos. Ok? Seis a 8, 9 a 11, e ali a partir dos 12. A partir dos 12, é mensal, por causa da nossa cultura brasileira, né, de a gente receber salários mensais. Então, a criança já pode começar a entender isso, até se ela começar a fazer estágio, né, menor aprendiz, ela vai ganhar mensalmente, ela não ganha semanalmente, ela não ganha por dia. Algumas perguntas. Vocês podem fazer perguntas também, tá? A qualquer momento. Pode dar dinheiro extra? Pode perder a mesada como castigo? Teve um caso aí de acho que era um juiz que ficou famoso, né? Você lembra dessa? Que ele fez uma tabelinha lá, e aí não arrumou a cama, menos R$2. Como é que era? Era para dar? Então, se ele arrumou, R$2. Pior do que eu pensei. Já ficou mais mercenário ainda, né? Se você fizer, você ganha. Se não fizer, você não ganha. Uhum. Então acho que a gente está falando de outro. É de outra pessoa, porque tem um que tirava, né? Isso, tem um que tirava. O plus, pode. Não pode assim, você tratar isso como uma regra, né? Uma coisa ou outra. Tá, pai, eu estou querendo ir a uma festa, a mesada que eu ganho não está dando. Se eu lavar seu carro, tu ajuda aí com mais vintão? Beleza, né? Aí é legal. O que não pode é o contrário, né? Tirar como castigo. Como eu disse, a mesada ela é para ser tratada como um instrumento de educação financeira, para ajudar a cuidar do dinheiro para o futuro, para não entrar naquelas estatísticas. Pode pedir dinheiro emprestado? Nós podemos pedir para os filhos, pagando juros. Tem que pagar juros. A criança não pode. A criança não pode pedir dinheiro emprestado. A gente está ensinando a quê? A ela cuidar do dinheiro, a ela ganhar juros, certo? Então, se a gente ensina que uma parte é para os investimentos, ela vai ver que aquilo ali está dando retorno juros. Então, ela não pode pedir dinheiro emprestado para nós, ok? O dinheiro extra,
é esse caso que a gente está falando, de alguma coisa que ela se destacou, diferente. A gente fala muito também, quando a criança tem um objetivo, né? Eu quero comprar um patinete, aquele roller, não sei como é que chama, aquele overboard. Aquele lá, um monte de criança quer, eu morro de medo daquele negócio. E aí, a criança, ela fala para todo mundo que ela tem um objetivo daquele cofrinho para comprar esse overboard. E aí, vovó, titia, madrinha, sabendo desse objetivo, de repente ela não dá um brinquedo a mais, porque criança tem brinquedo pra caramba, em vez de ela dar um brinquedo, ela pode dar um dinheiro numa data comemorativa. Se a vovó quiser dar extra, pode dar também. Falta quanto aí para completar? Falta 120. Então, toma aqui mais 50. Vai atingir mais rápido o objetivo. Legal. Os pais não é indicado. Agora, um padrinho, uma madrinha, titia. Outras formas de trabalhar a educação financeira com as crianças. Economia de recursos em casa. Aí, aqui o bônus lá. Né? Então, olha só. Vem cá, já vai trabalhando valores. Está vendo aqui a nossa conta de energia? Deu R$ 124. Mês passado. Este mês, deu 129. Sabe por que está tão cara? Lembra que eu perguntei, vem cá, Raulzito, essa lâmpada acesa aqui, não tem ninguém aqui no seu quarto. Você está deixando a lâmpada acesa, cara. Isso vai fazer falta no nosso bolso. Vai trabalhando isso. E aí você pode combinar. Olha só. A média está dando R$ 125 de conta de energia. E aí, se a gente mudar esse comportamento de cuidados com lâmpadas ligadas e outras televisões ligadas, e se a gente conseguir reduzir para 115, esses 10 a mais, que a gente deixou de pagar de energia, a gente pode destinar para aquele teu objetivo, que é comprar o overboard. Overboard. Como é que é essa palavra aí? Hoverboard. Isso. Reciclagem, reaproveitar produtos, venda de objetos usados. Isso daqui é muito interessante também na educação financeira. Porque, às vezes, a criança quer muito um presente. Aí ela ganha aquele presente. Ou ela compra o presente. Ou seja, o pai compra, no dia do aniversário dela, você vai com ela lá e fala assim, estamos comprando aqui esse presente, R$200. Beleza, é o que você quer, né? É isso mesmo? Usou quantas vezes? 1, 2, deixou lá largado. E agora tem um outro desejo. Vem cá, vamos pegar algumas coisas aqui que você não usa mais para a gente vender. Vamos anunciar aí na OLX. Aí, aquele produto de 200, a gente consegue vender por 100. Aí você fica falando, tá vendo? A gente comprou um produto, um presente, você usou 1 ou 2 vezes, e agora a gente só consegue R$100 nele. Tinha necessidade de comprar esse produto? Você tem que dar mais valor às coisas que você quer, para que você use, e se divirta bastante com eles. Agora você comprou porque apareceu na propaganda, porque tinha uma criança usando, ou porque o seu colega lá no colégio tinha também. Então, a gente vai trabalhando esses valores. Ok? E aí, presentes em dinheiro é o que eu falei aqui agora há pouco, sobre substituir, né, pelos brinquedos, ele atingir mais rápido os objetivos. Então, com isso, nós temos alguns resultados esperados aqui, que é a consciência do valor do dinheiro e dos artifícios do comércio, de conceitos de empreendedorismo, de administração do tempo e de recursos.
Então, se a gente trabalha essa educação financeira, a gente está preparando os nossos filhos para o futuro. Para que ele seja um empreendedor, um empresário, não um servidor público. Agora, algumas dicas aqui finais para a gente encerrar. Saiba mais sobre educação financeira para poder conversar com os filhos sobre o uso correto do dinheiro. Aproveitem tudo que a Secretaria de Gestão de Pessoas oferecem de cursos para vocês. Cursos, palestras, assistam todas. Vocês em primeiro lugar. Eu não posso nem falar isso, porque eu faço isso lá na PGR. Vocês em primeiro lugar, a PGR em segundo. Aqui, eu não sei, aí vocês decidem. Mas tem que aproveitar o que a Secretaria de Gestão de Pessoas está oferecendo para a gente. Curso de educação financeira, curso de culinária, curso de não sei o quê. Tem vários cursos aí que tem algumas datas comemorativas, eles oferecem. Lá na PGR eu já fiz curso de degustação de vinhos, olha só que maravilha. Foi na comemoração do Dia do Servidor. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos. E aí, a gente aprendendo um pouco mais nessas palestras, nesses cursos que são oferecidos, a gente vai poder conversar melhor com os filhos. Segundo, a criança aprendeu a ler, já pode começar a dar a mesada. Aí, no exemplo lá do livro do Lobo Milionário, a gente faz uma separação 40, 40, 20. Então, semanada, né? O valor, cada família decide qual vai ser o valor, tá? A gente não pode pegar um exemplo lá dos Estados Unidos que fala assim, ó, $1 para cada ano, não tem isso não. Aqui depende muito da família, dos gastos, da renda, da quantidade de irmãos, né? E aí você define lá um valor para a semanada. Um cofrinho para cada. 40, 40, 20. Tá? 40%, 40%, 20%. Presentes. Somente em datas comemorativas. Nada de comprar presente aí porque está na propaganda, apareceu, eu quero, eu quero, eu quero. Não. Tem que esperar o momento certo. Natal, aniversário, o Dia das Crianças. Páscoa. Em vez de comprar um ovo de Páscoa para dar para a criança, faça os ovos com o seu filho. Isso daqui, ó, esse sorriso, esse aqui, ó, é o que é mais importante, a gente estar com os nossos filhos, se divertindo, vivendo. Algumas coisas a gente pode fazer com elas, e será muito mais divertido do que ela ganhar ali, muito facilmente, um ovo de Páscoa. Mostre aos filhos o que um pai de família faz com uma renda de 1, 2 ou 10 salários mínimos. Faça uma simulação. Ó, mamãe trabalha no STF. João trabalha no comércio e ganha um salário mínimo. Com o salário dele, um salário mínimo dele, ele consegue sobreviver. De que forma? Dividindo ali, fazendo as compras. Ele compra coisas diferentes da gente, produtos diferentes, mas ele vive muito bem. E aí você faz a simulação com outros valores. Para ela ter noção de que, às vezes, um presente de R$10, ele pode ser muito mais valioso do que um de 100. Ele pode trazer muito mais felicidade.
preço do Kinder Ovo? Uhum. Ai, que legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Como é que é seu nome? É. Isso. Melissa, excelente exemplo. Tem um outro exemplo também que a gente fala sobre as semanadas. Então, por exemplo, se ele ganha R$ 4 de semanada, vamos supor que é R$ 10 de semanada, R$ 4 é para o dia a dia. Aí você tem que falar assim, ó, esse Kinder Ovo são 2 semanadas. Você tem que esperar 14 dias para ter dinheiro para poder comprar um Kinder Ovo. Muito bom exemplo, legal para a gente aprender também. Eu vou colocar isso na minha outra palestra. Isso. Não, mas é isso, tudo tem seu tempo. O dele, ele vai gastar com o dinheiro dele, porque ele está ganhando mesada, o pequeno ainda não. Então, o Kinder Ovo, nesse caso, no meu caso, o Raul, ele compra o Kinder Ovo com o dinheiro dele, da mesadinha dele. Tá? Então, ele que vai decidir o que ele vai comprar. Porque ele já está aprendendo a usar o dinheiro que ele está ganhando. O outro vai ganhar, sim, um Kinder Ovo sem do nada. Mas eu já estou dando dinheiro para ele. O objetivo é esse, eu estou dando dinheiro para ele. Isso. Mas aí você fala para ele, ó, quando você tinha 3 aninhos, você ganhava tudo de mão beijada. Tudo. Agora, aí você fica assim, ó, se preocupa não, vai passar rápido. Daqui a pouco, quando ele fizer 6 anos, ele também vai usar a mesadinha dele. Aí você puxa a orelha dele. Aqui, ó. Em aniversários, incentive o filho a inventar presente. Eu tenho um exemplo de uma cunhada. Ela era pequenininha assim na época. E aí eu inventei um presente para ela. Peguei um jornal, comprei uns bombonzinhos, fiz um embrulho diferente. E aí, hoje, adulta já, ela fala assim, ó, eu nunca esqueci aquele presente que você me deu. E foi barato. É legal quando você faz alguma coisa para outra pessoa, você faz, e não você compra. Isso é muito legal. A dica de ouro que eu falei, né, o 40-40-20. 20 é para o futuro, é o porquinho de concreto. Aqui o de madeira, 40% para os gastos mais caros, assim, de patins, skate, e aqui o do dia a dia. Se a criança deseja comprar algo, mostre a ela quantas semanadas, foi o exemplo que a gente falou aqui, mesadas serão necessárias para comprar o que ela quer. Ou seja, em quanto tempo ela realizará o seu desejo. Olha lá o reloginho. Quando a criança juntar o suficiente, faça juntamente com ela uma pesquisa de preços na internet. Então, ela está juntando dinheiro para comprar o hoverboard, o skate. Aí você vai no computador com ela, vem cá, vamos ver quanto é que é esse presente. Beleza. A criança saberá que o mesmo produto é vendido por preços diferentes. E se comprar no lugar mais barato, poderá comprar outra coisa com a diferença. Então, a gente ensina a pesquisar desde cedo, e quando for comprar, a gente ensina também a pechinchar. Porque ela está juntando dinheiro, então ela vai ter dinheiro
em mãos, dinheiro vivo. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava querendo comprar um perfume, Carolina Herrera Formen. Pesquisei. Na época, isso faz um tempo. Na época era R$180 o mais barato. Fui na Feira dos Importados, né? E tinha uma loja lá que custava 190. Foi o mais barato físico, né? Na internet, 180. Nas lojas lá, foi de 190 a 200 e pouco. E aí, o que eu fiz? Separei na carteira 170. Quando eu fui nessa loja mais barata, eu mostrei a minha pesquisa, eu falei assim, ó, o preço desse produto, desse perfume é 180. Tu está me cobrando 190. Aí ele falou assim, dá para fazer por 180. Aí eu falei assim, então beleza, passa aí no cartão. Aí, não, no cartão, não. Mas se eu pagar em dinheiro? Deixa eu ver, peraí. Aí puxei aqui, aí fui contando assim na frente dele o dinheiro, né? Aí só tem 170 para pagar em dinheiro. Aí ele olhou assim, não, me dá aqui. O dinheiro vivo, ele fascina, ele encanta. Então, funciona, tá? A penúltima dica. Quando o cofrinho estiver cheio, leve a criança ao banco e abra com ela uma poupança. Pode ser uma poupancinha, inicialmente. Imprima o saldo e guarde. Depois de um mês, tire o saldo novamente e mostre a ela a mágica dos juros. Então, aí é um momento que a gente já começa a trabalhar a questão dos investimentos. Começar a mostrar que se guardar o dinheirinho no banco, ele cresce. Ok? E é isso. Prepare o seu filho para o futuro e não o futuro para o seu filho. Ok? Só uma última ideia. Quando a gente falará de 20% do que ela ganha para os investimentos, para o futuro, vai chegar um determinado momento em que esse 20% não precisa já mais estar na poupança, né? Você pode separar. E aí, vamos supor, você vai fazer, pensando lá na frente, para a formatura dela. Quais são os investimentos melhores para este objetivo? Tesouro direto? Um plano de previdência? Tem planos de previdência que você, quando atingir esse objetivo de 18 anos, ela pode resgatar, né? Ou, se ela passar na UNB, não precisa pagar mensalidade, né, escolar, ela pode continuar com ele, com a previdência por muito mais tempo, para a sua aposentadoria. Você quer complementar, falar sobre isso? Previdência? Não. Um momento específico, né? Vai falar muito. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Este é o recado, este é o cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças. Falar de dinheiro sempre, tem que falar de dinheiro. Uhum. Isso. Isso é importante, porque assim, o meu filho, a gente sempre cuidou do lanchinho dele para a escola, certo? Sempre fez a lancheirinha dele e tudo. Agora, se os pais não têm esse cuidado, acha melhor que ele se alimente lá na escola, se a escola tiver um programa de alimentar legal, porque tem umas que não tem. Tem uns que só oferecem frituras e outras coisas, né? Enroladinho de salsicha que é o pior, né? Frito ainda, né? E aí, assim, se for por esse lado, aí o valor da mesada já é um pouco diferente.
porque ela vai ter que arcar com esse custo. Então, aumenta um pouquinho. Se for você que faz, é um pouquinho menor. Por isso que eu falo, cada família é que vai definir o valor ideal. Não pode ser muito alto, realmente, senão fica fácil demais. Tem que ser um valor em que ela tem que esperar um outro momento para juntar, para conseguir atingir aquele objetivo. Não, aí tanto faz. Eu não vejo diferença, não. O dinheirinho com ela, porque se você já ensinou ela a trabalhar com dinheiro, é interessante porque ela vai, compra aquele específico, um momento ela quer uma coisa, outro momento ela quer outra, e ela vai cuidando ali dos trocados, né? Isso aí é indiferente. Mas olha só, ela falou do cartãozinho que você compra, né? As fichinhas, né? Não, esquece isso. Não faça isso. Você já está ensinando a criança que, se ela não tem dinheiro, ela passa no cartão. Não pode. A não ser se for um cartão de débito. Porque aí, assim, você depositou o dinheiro da mesada dele, aí debita da mesadinha. Exemplo. Porque ela tem que ter noção que uma hora vai faltar. E aí ela vai ficar sem lanchar. Porque se for esse cartão aí que ela não tem noção de quanto tem, é um perigo. Entendi. Tá vendo o perigo que é? É bom gastar o dos outros, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, muito obrigado.